numa passagem sobre o livro de Jó. A Bíblia diz que, uma certa vez, Deus estava com os seus filhos em um determinado tipo de reunião. Você vai ver isso a partir do primeiro versículo e capítulo do livro de Jó. Aí a Bíblia diz que Deus estava com os seus filhos e de penetra Satanás entrou. Aí ele fez uma pergunta dizendo: de onde tu vens, Satanás? E ele respondeu dizendo: eu estou rodeando a terra e passeando por ela. Ele responde o que Deus pergunta: vem de onde? Estou rodeando e estou passeando. Aí quando eu lembro dessa palavra que Satanás responde a Deus, eu estou passeando, eu me lembrei que quem passeia é um folgado, está de férias, não tem muito o que fazer. Jesus, ele não passeia, Jesus, ele passa. Ele está passando aí e ele está passando aqui. Passa, Jesus. Então recebe aí, porque Jesus está passando, já está passando aqui no nosso meio. Olha só quem passeia. Estou passeando. Então quem passeia vê tudo. Aí Deus pergunta: tem visto o meu filho? Tem visto o meu servo Jó? Antes que ele responda a segunda pergunta, Deus ele pergunta e ao mesmo tempo responde: tem visto o meu servo Jó, homem fiel, homem íntegro, homem que ora, justo, e o melhor de tudo, quando ele ora, ele se afasta do mal. Percebe-se você que não é Jó falando de Deus, é o contrário. É Deus falando de Jó. Não é Jó testemunhando o nome de Deus, é o contrário. É Deus testemunhando o nome de Jó. Não é Jó dizendo: o meu Deus é fiel, é o contrário. É Deus dizendo: o meu filho é fiel. Uma coisa é eu abrir a boca, falar ou até cantar: tu és fiel. Outra coisa é Deus olhar para a terra e olhar para um homem e dizer: tem visto ele? Ele é fiel. Será que Deus pode hoje olhar para um de nós e falar a mesma coisa? Ué, calou por quê? Deixa quieto. Deus naquele momento estava falando de um homem. Não era o homem falando de Deus, não, esquece isso. Não é o homem glorificando e exaltando o nome de Deus. Era Deus dizendo: o meu filho é fiel. Em outras palavras, aconteça o que acontecer, ele só vai me adorar. Aí quando Deus fala do homem, fala que o homem é fiel a ele, aí agora Satanás vai responder, porque ele é atrevido mesmo. Sabe por que ele é fiel? Ele ora, ele não reclama. Ele tem tudo. Ele é rico, tem saúde. E a família? A família são uma família unidas. Todo mundo está unido. Aliás, a Bíblia diz que tinha festa todos os dias na casa de um deles. Aí a Bíblia diz que quando a festa não era na casa do filho mais velho, podia ir lá na casa do filho mais jovem e todos estavam lá. Satanás estava dizendo: viver de festa, quem é que não adora quando se tem festa? Quero ver adorar no dia do luto, no dia da adversidade. Era isso que Satanás estava dizendo. Aí Deus fala assim: se você pensa que é por isso, eu vou te dar uma coisa: poder não te dou. Satanás não tem poder sobre a minha e nem sobre a tua vida. Deus está dizendo: poder não te dou, porque o poder só pertence a Ele. A glória dele, e o meu Deus, o teu Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aí Deus está dizendo: poder não te dou. A autoridade também não. Porque a autoridade só quem tem é quem leva o nome do Senhor e quem tem a presença. Quem tem presença aí da glória? Não te dou poder, não te dou autoridade, mas te dou somente uma coisa. Ele diz o quê? Permissão. Permissão eu dou. Agora, lembre-se de uma coisa: nem tudo que é a permissão de Deus é a vontade dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém no mundo pereça. A Bíblia também diz que a vontade de Deus é fiel, perfeita. Não fala sobre permissão, fala sobre vontade. E muitas vezes a gente faz ou fala uma coisa e diz: eu fiz porque Deus permitiu. Permissão é uma coisa, mas perguntou se era a vontade dele.
Será que nós estamos sabendo perguntar? Não, porque falar, eu fui porque Deus permitiu. Eu vim porque Deus permitiu. Eu fiz porque Deus permitiu. Permitiu uma coisa. Nem Jesus escapou dessa palavra. Um dia Jesus estava sabendo que ia morrer. Ele fez uma oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas aí ele lembrou que o controle não estava ainda na mão dele. E ele disse: mas todavia, nem Jesus escapou. Se possível, ou seja, em outras palavras, quero morrer não. Não quero morrer, não quero ser humilhado, eles vão me humilhar, vão me bater, vão me cuspir. Mas todavia, que reine aqui sobre a minha vida, seja a tua. Perguntou se era a vontade de Deus, ou se foi só porque a permissão, só porque foi permissão. Aí Deus está dizendo, vontade e poder. A Bíblia diz que o poder está na mão dele. Mas ele vai dizer, ó, Satanás, poder, autoridade não, mas a minha permissão eu vou te dar. E você vai descer lá e tocar exatamente nas 3 coisas que você me apresentou. Vai tocar na saúde, vai tocar nos bens e o que dói mais, a família. Esse aí dói. Vai lá. É Deus dizendo, porque até hoje Jó confiou em mim. Vou fazer o contrário. Quem vai confiar nele sou eu. Deus pode confiar em você também? Calaram de novo, ó. Confiar em Deus é fácil. E Deus, se for o contrário, será que hoje Deus pode olhar para um de nós e falar assim, eu confio na minha filha, porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, ela vai glorificar. Oh, glória! E diante de tanta prova e situação me fez lembrar disso. Aí a Bíblia diz que começa, Deus permite, não foi a vontade, foi permissão. Deus permite, Satanás desce, mexe com tudo que Deus permitiu. Aí alguém que não está na direção diz, ainda adora esse Deus. Por que não amaldiçoa ele e morre? Aí quem está acabado, decepcionado, destruído diz, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Então nesta manhã o teu Redentor vive. E ele vai se levantar ao nosso favor. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. E só quem crer comigo dá glória. Solta aquele fundo musical aí, meu querido. Oh, deixa Deus te usar. Livro de Gênesis, capítulo 12. Porque eu nem preguei ainda. Vou começar a pregar agora. Gênesis, capítulo 12. Versículo 1. Obrigada, pastora, pelo convite. Aliás, pela coragem de ter me convidado. Porque me convidar uma vez ainda vai, mas a segunda e a terceira já é coragem dela, né? Eita, mulher corajosa. Oh, glória a Jesus. Muito obrigado pelo convite, que Deus possa abençoar a vida da pastora, dos irmãos, dos obreiros, dos músicos e toda a igreja, que sempre tem nos recebido com muito carinho. Glória a Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo 4, já está aí. Então, quem achou, diga amém. E vamos ler aqui, dizendo aqui a palavra. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te... Está dizendo o quê? A terra que eu te... E de ti farei uma grande nação. E abençoarei e engrandecerei o teu nome. Portanto, ser tu uma bênção. Aleluia. Interessante que esses dois, e em ti farei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e em ti e te engrandecerei. Portanto, sejas tu uma bênção. Pode se sentar dando glória para Jesus. Glória a Jesus. Uma palavra muito linda, me chama muita atenção, bastante atenção. A chamada que Deus faz, que Deus tem com o seu servo Abraão. A palavra do Senhor vem dizer logo de início que o Senhor, ele chama Abraão, anima-o e faz uma promessa.
E eu entendo o quê? Que se Deus ele chamou Abraão e animou Abraão, é porque Abraão estava desanimado nessa hora. Mas Deus ele chama, dizendo: Abraão, primeiro eu te animo, para depois falar o que eu quero. Abraão é conhecido como o patriarca, o pai da fé. Mas se você observar aqui no texto antes aqui, que talvez é o 11 ou é o 10, se não me falha a memória, Deus, quando chama Abraão, ele vai dizer: Abraão está desanimado. Ué, mas ele é o pai da fé, e daí? Ainda é homem. Ele é o patriarca, e daí? Não faz diferença, que ele é ser humano do mesmo jeito. Mas Deus, ele chama primeiro Abraão, anima-o, e depois vai falar assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora percebe que Deus, quando chama Abraão, não diz qual lugar ele deveria ir. Deus, ele faz mistério. Deus está dizendo: sai da sua terra, mas é para já, é agora, não demora. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Agora raciocina aqui comigo. Abraão se prepara para ir para um lugar que nem mesmo ele sabe onde é. Porque eu não vejo Deus dar nome aqui a nada. Vai para um lugar que eu ainda vou te dizer. Nesse momento, Deus não está dizendo que vai dar. Deus está dizendo que vai mostrar. Eu não vejo Deus prometendo nada para Abraão aqui agora. Eu vejo Deus dizendo que ainda vai mostrar qual lugar ele iria ou ele iria ficar. Sai da terra. Agora você veja. Quando nós estamos preparando-se para viajar, inclusive eu, dia 1º agora, próximo sábado, estou já numa viagem missionária. 3 estados vou passar. Aí eu já começo a preparar tudo. Eu sou esquecida, pastora. Só não esqueça a cabeça porque está pregada. Não esquecia também. Aí eu estou lá com a mala aberta lá no quarto e tudo que eu vou lembrando eu vou jogando. Lembrei e joguei, lembrei disso, joguei. Ah, falta aquilo e joguei lá. Está uma bagunça só. Depois de talvez 2, 3 dias antes da viagem eu vou deixar tudo organizado. Mas para não esquecer, e olhe lá, quando eu chego lá na missão, ainda esqueci alguma coisa. O negócio é ruim. Aí eu tô lembrando. Aí a minha sobrinha que veio do Paraná olhou assim para aquela mala aberta e olha a pergunta boba. Ô tia, vai viajar? E eu falei: vou não, vou fechar a mala e vou ficar para lá e para cá. Vou na cozinha, depois vim para o quarto, depois vou passar, depois vou... Ela deu um sorriso. Eu falei: sim, eu vou viajar. Aí quando eu falei que vou viajar, ela fez a outra pergunta. Para onde? Eu falei: vou para Brasília. E de lá vou em outros lugares fazer a obra lá no meio da roça. Se eu falei para onde eu iria, é porque eu sei qual lugar que eu vou, o lugar de destino. Agora pensa comigo e imagina Abraão arrumando tudo. Claro que alguém é curioso e vai perguntar: vai para onde, Abraão? Vai viajar? Abraão vai dizer: viajar eu vou. E lá vem a pergunta: para onde? Deus já mostrou. Interessante a resposta: não sei. Como que alguém vai viajar sem saber para onde vai? As coisas de Deus parecem ser loucura para os homens. Mas quando Deus está no controle, a coisa fica diferente. Abraão veio dizer: eu vou viajar. Só não sei para onde, porque ele não me mostrou. Ele falou que iria mostrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem está na direção de Deus, mesmo não sabendo para onde vai, ainda assim ele não vai errar a direção. Mesmo não sabendo qual lugar, ele não vai errar. Abraão poderia ter perguntado: peraí, se não quer falar o nome, diz pelo menos se é longe ou se é perto. Se vai demorar a chegada ou se não vai. Não, Abraão poderia ter feito várias perguntas. Mas por que Abraão não pergunta? Porque quem está na direção não pergunta, quem está na direção obedece. E é gostoso quando estamos na obediência, na direção. Aí a Bíblia vem dizer que Deus começa a falar: vai para a terra que eu ainda vou te mostrar, não é agora. E ainda continua dizendo: porque aonde você for e colocar a planta do seu pé, o lugar será abençoado. Olha aí, Deus não dizendo qual era o lugar de novo. Aonde você for e estender as suas mãos, o lugar, outra vez sem falar o nome, será abençoado. Ele diz o lugar, mas não diz que lugar. Qual é o lugar?
Aí, concluindo essa parte, Deus diz: portanto, ser tu uma bênção. Aí eu passei a entender que quem é abençoado não é o lugar, é quem vai para o lugar. Porque quando Deus fala, aonde tu fores, não diz aonde, não diz nome, não diz qual lugar, mas está dizendo, portanto, Abraão, sejas tu uma bênção. Então não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com quem pisa no lugar. Meu pai um dia falou assim para mim, há muitos anos atrás, meu pai, pastor José, olha para mim e falou assim, filha, sejas uma bênção. E eu olhei para ele, e ele falou, sabe por quê? Eu falei, não, porque quem é bênção, aonde chega, ele sabe entrar e ele sabe sair. Quem é bênção, aonde chega, ele chega lá, depois precisa voltar, só que tem um detalhe, se ele voltar e ser convidado de novo, é porque ele não deixou porta fechada, ele deixou a porta, não é à toa que eu estou aqui, é a terceira vez. Quem é bênção, aonde chega, não cria barreiras, cria pontes. Pergunta para esse irmão aí, você é bênção mesmo? E ele respondeu, não, tá, deixa quieto. Vamos pregar que é melhor. Quem é bênção, aonde chega, traz a bênção e leva também. Agora, eu conheço tanta gente que não é bênção, que aonde vai é contenda, confusão. Disse-me-disse, fofoca, mas quem é bênção até onde mora é bênção. Quem é bênção até onde trabalha, ele é bênção. A pergunta para você é bênção onde você trabalha? É bênção para a tua família? É bênção para a tua casa? É bênção para a tua igreja? O que você é? Abraão, não importa qual lugar você pise, sejas tu. Oh, glória. Aleluia. Não, minha querida, não vai para lá, porque lá não dá, esse lugar não presta. E você vai dizer, não presta enquanto eu não chegar. Porque quando eu colocar a planta do meu pé, vai prosperar. Eita, glória. Só 4 pessoas entenderam, o resto não, vou repetir. Não é bênção enquanto eu não chegar, porque quando eu chegar lá e colocar o meu pé, alguma coisa vai fluir, alguma coisa vai acontecer, porque quem é bênção faz a diferença. Abraão, sejas tu, porque aonde, não diz o nome, não está falando o nome, qual lugar, se é longe, se é perto, só diz sejas você. A responsabilidade não está no lugar, está quem vai para o lugar. Seja uma bênção. Aí a Bíblia vem dizer aqui, ó, no versículo 4, capítulo 12, versículo 4. E foi Ló com ele. Quem é Ló? Sobrinho. Sobrinho é parente ou é família? É parente. Claro que é parente. E quando o sobrinho sai de uma família e vai formar sua família, ele não vai dizer que o sonho dele é formar uma parentela. Ele vai dizer que o sonho dele é construir uma... Ló, capítulo 4, versículo 4. E foi Ló, e partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, um parente. Espera aí, mas agora há pouco, Deus deu uma ordem dizendo, saia do meio do quê? E o que esse mala foi fazer na história? Deus acabou de dizer, saia do meio do quê? E foi o parente junto. Alguém já prestou atenção nisso aqui? E partiu Ló, um parente. Mas Deus acabou de falar, sai do meio da... Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Abraão partiu. Ele vai para um lugar sem saber para onde ia. Deus não prometeu que iria dar. Deus falou que iria mostrar. Abraão parte para um deserto. Sabemos que no deserto, quando falamos sobre deserto, significa dizer nada. Porque no deserto não tem. Deserto é seco. Durante o dia, sol, calor, poeira. À noite, ao contrário, vento, frio. Abraão está no deserto.
No meio do deserto, Abraão diz, olha, quanto tempo eu vou ficar aqui? Não sei. Quanto tempo vai durar para que ele venha me mostrar? Também não sei. Promessa de Deus eu tenho. Quando vai cumprir? Ele não deu a data. Tem gente que dá data para Deus. Eu conheço gente que olha, vai orar, vai dizer, eu determinei que minha bênção vai chegar no início do ano. Ele determinou. Interessante. Eita, poder grande. Eu determinei. Eu vi pessoas no final do ano passado. Eu disse para Deus que eu quero a vitória daqui para terminar o ano. E eu olhando assim, falando, larga de ser besta. Porque quem dá a data, o dia e a hora é Ele que faz. Na mão dele, não é na tua, é na mão dele que está todo o controle da situação. Não é do teu jeito, não é na tua hora, é do jeito que ele quer, no tempo dele, na hora dele, tudo determinado. Aleluia! Lembra aquele louvor? Chegou o dia do cortejo, Jesus não chega. A despedida nem chegou. Só chegou depois que morreu. Quando na verdade alguém falou assim, chegou tarde. E Jesus dizendo ao contrário, eu cheguei foi na hora. Ele não chega tarde. Mesmo que já não tem mais vida, ele chega na hora certa, porque ele é Deus. Ele é o dono de tudo, você pode dar glória. Ele é o que faz, ele é o que pode. Porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Aí Abraão diz, quanto tempo eu vou ficar? Não sei. Deus só mandou eu ir. Abraão olha para o deserto e diz, aqui só tem deserto, terra seca, terra ruim. Promessa eu tenho, não de ter, de ver. Mas ainda assim, se eu tenho promessa de algo, eu não vou ficar com os braços cruzados. Aí eu vou perguntar aqui, tem alguém que tem promessa de algo de Deus aqui? Promessa de Deus, Deus prometeu e você está esperando. Aleluia. Abraão diz, promessa eu tenho, de ver. Mas como eu ainda não vi, como ele não me mostrou, quieta eu não fico. Ele olha para o deserto e escolhe um lugar. Quando ele escolheu um lugar, ele diz, aonde eu escolhi, é aqui que eu vou cavar. Cavar o quê? Vou cavar um poço e cavando-se poço, a água jorra. Claro que houve palavras negativas. Como alguém tem lançado palavras negativas dizendo para você que você não vai conseguir. E o Senhor dizendo, mas a última palavra ainda é minha. Quem sabe o mala do Lorde dizendo, como que vai cavar aqui no deserto? E ele dizendo, mas quem me chamou, quem me enviou não foi você. Quem me enviou foi aquele que pode, aquele que faz o impossível acontecer. Começa a cavar um poço no deserto, aonde nem sinal de terra molhada tem. Está tudo seco. O deserto já diz, é seco. E Abraão dizendo, mas quem me chamou, quem me mandou não falha. Começa a cavar um poço. Detalhe, no mesmo lugar. Ele não sai. Anos se passam, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que não é 20 dias, é 20 anos. Em 20 anos, sabe o que acontece? No lugar que ele cavou, a água começa a jorrar. A água começa a fluir. Quando já tem água, começa problema. Interessante que os problemas só chegam quando vem água. Enquanto não tinha água, ninguém tinha problema. Mas quando já tem água, cada um que quer tomar a sua metade. Quando tem água, cada um quer tomar a sua parte. Aí a Bíblia diz que por causa da água, houve brigas, houve contendas. Os pastores de Ló brigando de um lado, os pastores de Abraão brigam do outro, por causa do quê? Da água. Não era do ouro nem da prata, não. Era da água. Interessante, pastora. Quando o ministério está começando, arrancando água do poço, enquanto não tem água, ninguém estende a mão para perguntar quer ajuda. Mas quando tem água para jorrar, é cada coisa que acontece. Quando a igreja está no começo, só tem 3 crentes. O Pedro, o Tiago, não, o João ficou em casa com Covid, nem ele veio. Aí quando só tem aquele, ninguém pergunta, quer ajuda aí.
Mas quando a igreja está florida, quando tem água para jorrar, cada um que quer tomar a sua parte. Aleluia, glória. É só prova, é terrível. Eu me lembro que quando eu morei em Paraty, 2 anos, numa missão lá. Aí eu cheguei numa igreja, cheguei em Paraty, morava aqui em São Paulo. Deus me mandou por 2 anos em Paraty, lá no estado do Rio de Janeiro. A terceira cidade mais sangrenta do Rio de Janeiro é Paraty, que só perto para o Rio. É a terceira. E eu morei num bairro, olha o nome do bairro, Ilha das Cobras. A cobra me persegue, até no bairro, até no nome. Aí eu morei nesse bairro. Quando eu cheguei lá, primeiro dia, levei tudo. Deus mandou falar assim, ó, vai sair no meu tempo. Fui lá, pensei que ia passar pouco tempo, 2 anos. Na primeira semana, ajeitei tudo, ainda tinha muita coisa para ajeitar na casa. Depois que já estava tudo organizado, tudo bonitinho, eu falei, agora eu vou visitar as igrejas para me ver qual que combina comigo. Deus vai me mostrar. Aí fui numa primeira que ficava do outro lado da rua. Da minha rua, da rua que eu estava morando. Cheguei lá numa terça-feira, quarta-feira, se não me engano. Aí eu vi uma faixa assim, eu não me lembro nem o nome da igreja. Eu vi uma faixa dentro da igreja, era uma campanha. Olha o nome da campanha, pastora. Campanha As Orelhas de Naamã. Eu falei, campanha do quê? As Orelhas de Naamã. Eu já fiquei ali, que é orelha de Naamã? Eu pensei assim, talvez é raro, é o 7 mergulho. Eu chamei uma irmã e falei assim, irmã, eu estou entendendo errado aquele nome ali. Me fala para mim o que é. Ela falou, é a campanha das orelhas. Não entendi aquilo. Falei, vou me sentar, vou esperar o que vai acontecer com as minhas orelhas. Sentei, pregadora. Aí tinha lá tipo uma tenda armada, tipo um toldo, mais pequeno. Aí tinha lá uma mesa, uns pratos cobertos. E eu olhando para aquilo, falei, mas que campanha é essa? E a pregadora pregando. Aí quando terminou a pregação, a pastora falou assim, agora faça uma fila e passa por baixo da tenda. Aí você passa por baixo da tenda, pega o que tem dentro daquela bandeja que está coberta. Eu não sabia. Eu falei, por curiosidade, eu vou para a fila. Aí eu entrei na fila. Quando eu entro na fila, os irmãos orando, as pessoas... E ela falando assim, agora terminou a oração, passe aqui embaixo e pegue o que tem dentro da bandeja coberta. Eu vi as pessoas pegando, mas ela não tirava o pano. Pegava assim mesmo, só levantava o pano e pegava e saía comendo. E eu fiquei curiosa. Eu falei, vai chegar a minha vez, eu quero ver o que tem ali dentro. Chegou a minha vez. Aí quando chega a minha vez, tem um obreiro assim, aí fala no meu ouvido, irmã, pega uma dessa aí e coma pensando no inimigo. Aí quando eu levantei, era tipo um pastel, uma coisa feita de farinha de trigo, tipo um pastel, e dentro era doce de goiaba. Aí eu peguei aquilo, dei a primeira mordida na frente dela e falei, mas isso aqui é o quê? Ela falou, é a orelha. Falei, que gostoso essa orelha. Isso aqui no meio é o quê? Ela falou, é o sangue. Eu falei, mas tá parecendo com doce de goiaba. Ela falou, então coma pensando no inimigo. Eu estava com uma fome tão grande, eu falei, me dê mais 4 que eu vou pensar. Mas é na minha fome, que eu estou com fome. Aí saí, peguei 4, coloquei no bolso e fui para casa. E eu pensei, Deus não combinou comigo não. Fui para outra igreja. Quando eu chego lá numa quinta-feira, Assembleia de Deus, alguma coisa que... Tempo de avançar. Aí cheguei lá. Gostei da liturgia do culto, o povo cantando, igual vocês aqui cantando, e eu lá também. Aí gostei daquela liturgia do culto. Terminou o louvor, a irmã me chama. E fala assim, a irmã veio com papel para pegar meu nome. A irmã é fulana. Eu falei, ué, já sabe, já me conhece, já te conheço. Alguém já ouviu falar e soprou no ouvido da pastora. Eu falei, sou eu mesmo. Vai ter oportunidade. Eu tinha uma guitarra lá meio que cheia de poeira. Eu peguei aquela guitarra e fui tocar. Gostaram. Os irmãos gostaram do louvor. Fui na outra vez, gostaram de novo. Eu sei que só de indo eu já estava regendo o conjunto das mulheres. Começou o conjunto com 18 mulheres. A pastora olhou assim para mim e falou, olha, você vai pegar a regência do conjunto. Só que tem uma coisa, essas mulheres dão trabalho. E vai orando aí, porque o negócio é sério. E eu comecei a orar com aquelas mulheres. O pastor, era tanta confusão no meio das mulheres, que uma marcava encontro com a outra para pegar a outra na esquina. Outra marcava a outra para puxar o cabelo da outra. Eu olhei para eles e falei, me diz uma coisa, isso aqui é conjunto ou conjunto? O que vocês são, conjunto ou conjunto? Vamos entrar aqui na direção, porque Deus quer direção. Deus quer arrependimento. Construímos aquele conjunto. Deus fez uma coisa linda naquele lugar.
E na hora que eu estava ali regendo o conjunto, que agora já não era mais 18, era 107 mulheres. Adorando a Deus. A prova começa, porque enquanto não tinha água, ninguém quer. Mas agora já tem água. Todo mundo agora queria reger o conjunto. Todo mundo agora brigava para uma oportunidade no conjunto. Aí chamei a pastora e falei, interessante, pastora, quando não tem água, ninguém quer, mas quando a água jorra, tem até briga. Interessante que os crentes só não brigam para orar. Nunca vi ninguém brigando para orar, nunca vi. Alguém já viu? Uma confusão para orar? Para chegar cedo do culto? Mas para cantar qualquer um quer. Assim era a confusão, a contenda. Por quê? Porque tem água para jorrar. Tem água para se oferecer. Enquanto ninguém tem água, enquanto Abraão está cavando e não tem água, ninguém chega. Mas a Bíblia diz que quando houve água, começa a contenda. Abraão viu aquilo tudo e chamou o sobrinho dizendo, vem cá, Ló. Vamos resolver esse problema. Enquanto não tinha água, ninguém brigava. Mas agora tem água, vem cá, vamos resolver. Não precisamos de briga, porque somos todos irmãos. Não precisamos disso, porque somos irmãos. Temos Deus na nossa vida. Mas ele vem tomar uma decisão dizendo, vamos nos apartar, porque do jeito que está não pode ficar. É Abraão dizendo, sabe por quê? Porque eu prefiro paz do que ter razão. O que você prefere nesta manhã? Ter paz ou querer ter razão? Abraão falou assim, vem cá. Tem dois caminhos aqui, tem caminho do leste e o caminho do oeste. Se você escolher o caminho do leste, eu vou para o oeste. Se você escolher o caminho do oeste, eu irei para o leste. Abraão está dizendo, a promessa é minha, quem tem razão aqui sou eu. Só que eu não quero, eu quero paz. Deus falou, foi comigo. Quem poderia escolher primeiro? Sou eu, mas eu quero paz. Quem quer ter paz até abre mão daquilo que ele tem razão. Quem tem razão não desce, mas quem tem paz descansa. E Deus está falando para você, prefira a paz, largue a razão. Não queira ter razão não, meu querido, não queira ter razão, minha irmã. Abraão diz, a promessa pode até ser minha, mas eu prefiro a paz, porque a paz é o que excede todo entendimento. Eu prefiro ter paz. Vem cá, Ló. A promessa é minha, mas eu quero paz. Eu que lhe dou a opção de escolha para você. Escolha aí. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Se for para o oeste, eu vou para o leste. Porque eu quero paz. Juntos não dá para ficar, a gente vai se apartar. Nós vamos chorar de saudade, vamos nos abraçar na despedida, mas todo mundo na paz. Ninguém vai sair daqui de bico. É na paz. Oh, glória. A Bíblia fala que Ló escolheu o caminho do leste, do oeste. Ele olha primeiro para o leste, terra seca. O oeste, terra boa. Olhou para terra seca, mas aqui é terra boa. E ele fala, tio, já escolhi. O que você quer? Eu quero ir para o leste. Para o oeste é terra boa, as campinas verdejantes. E ele disse, sobrou para mim só o leste. Terra seca. Interessante. A gente vem lá, conta vitória, desce, chora, mas só termina no deserto mesmo. E Abraão diz, sobrou somente o deserto. Se despede na paz. Ele segue o caminho de um lado, Abraão vai para o outro. Agora eu fico imaginando, por quê que Ló escolheu o caminho bom? O caminho verde, as campinas. Porque quem vai pela visão, vai pela vista. Mas quem vai na fé, oh glória, vai na confiança. Não vai pela visão, vai pela fé. Eu vou repetir de novo, não vai pela visão, não vai pelo que você vê, vai pelo que você não vê. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que, eita glória, das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Vai na fé, vai na visão não. Quando os dois se apartaram, a Bíblia diz
E Deus abriu os olhos de Abraão e ele viu. Mas ele viu o quê? A terra. E Deus abriu os olhos de Abraão e ele viu. Lembra da promessa? Vai para a terra que eu te mostrarei. Detalhe, ele só viu quando alguém se separou. Ele só viu quando alguém foi embora. Por que Deus não mostra alguém estando do lado? Por que ele só viu, só contemplou a terra? Por que Deus só abriu os olhos? Quando ele se apartou de Ló. E os dois se apartaram e Deus abriu os olhos de Abraão. Pastora, tem gente que está do nosso lado, nos atribula tanto que a gente não vê o que Deus tem para nós. Tem gente do nosso lado que muitas vezes tira tanta nossa paz e a paciência que a venda que está nos olhos a gente não consegue enxergar. Mas a palavra do Senhor nesta manhã para a tua vida é: não traga de volta quem Deus já tirou da sua vida. Vou repetir. Não traga de volta quem Deus já tirou da tua vida. Traga não. É prova. Aleluia. Se apartaram na paz. E agora ele vê. Tá vendo aí, Abraão? Eu tô. E o que você vê? Uma terra. É grande ou pequena? É tão grande que os meus olhos não conseguem enxergar o final dela. Oh, glória. Deus falou que iria mostrar. E agora que ele viu a terra, aí agora Deus fala: toda esta terra que eu estou te mostrando, ela é tua. Agora Deus deu. Agora Deus deu. Oh, toda esta terra. Oh, aleluia. Que você vê até o final que não enxerga. Toda esta terra é tua e da tua descendência. Aleluia, glória. Agora Deus deu. Você percebeu que promessa na nossa vida é por parte? Primeiro ele diz: eu vou te mostrar. Aí quando ele te mostra, agora ele é tua. Só que tem um porém. Ele recebeu a terra. A terra já é dele. Mas precisaria de mais uma coisa. O quê? Conquistá-la. A vitória para você nesta manhã foi liberada. Agora conquista. O que Deus tem para você já foi liberado no mundo espiritual. Agora conquista. O que Deus te prometeu já está vindo. Agora conquista. Aleluia. E se você ler essa história, você vai ver que a terra era dele. Mas para conquistar, foi fácil não. Abraão ouviu a promessa: é tua e da tua descendência. É teus filhos, é teu, é dos teus filhos, é dos netos, é da tua descendência. Só que Abraão morreu. Abraão ouviu Deus falar, teve a promessa de ver e de ter, mas ele morre. Ué, mas eu ouvi um louvor que diz que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, pois ele morreu. E bem morrido. Não morrerei. Eu fico nervosa quando eu escuto esse louvor. E Abraão morreu. Sabe o que não morre? Promessa. Quem ouviu morreu. Promessa continua. Se você não vive, teus filhos vão viver. Se você não vive, se teus filhos não viver, teus netos vão viver. É a promessa que não morre, é promessa. Oh, glória. Deus não prometeu só a Abraão, é tua e da tua. Oh. Na família do meu pai, meu bisavô era pastor, meu avô pastor, meu pai pastor. Aí meu pai conta que o avô dele, que é no caso o meu bisavô, tinha uma promessa de Deus. Deus usava alguém dizer assim: na tua descendência virão músicos e musicistas, pastores, pastoras, missionários e levitas. Meu pai contava que o avô dele, que é o meu bisavô, ouviu uma promessa.
Aí veio a geração do meu avô, pai do meu pai. Não tinha um que tocasse um pandeiro. Mas a promessa estava de pé. O bisavô morreu. Veio o avô, pai do meu pai. Chega a geração do meu pai. Aí você nem conta quantos músicos tem. Quantos pastores, missionários, levitas tem. Porque o bisavô morreu. Mas a promessa... Eu faço parte dela. 4ª geração. Oh, glória. O que não morre é a promessa. Aí os sobrinhos dos sobrinhos, que já é meus sobrinhos netos, já nascem tocando bateria, teclado. E detalhe, nunca foram em aula igual eu. Eu toco bateria, teclado, sanfona, sax, contrabaixo, instrumento de sopro. Qualquer um que você me dá, eu estou soprando. Eu toco qualquer instrumento, só não toco no crente que ora, toco não. Esse aí eu não toco. Promessa de Deus, na 4ª geração. Porque quem ouviu morreu, mas a promessa ela continua na minha vida, continua na tua vida, vai continuar na vida dos teus, receba aí. Aonde colocar a planta do seu pé. Oh, aleluia, glória. Você pode aplaudir ao rei que está aqui. Aonde colocar a planta do seu pé? Deus já falou que lugar seria. É toda tua, Abraão. Recebe. Toda esta terra eu te dei por herança. Teus filhos e teus filhos, teus netos, teus bisnetos, a tua geração toda vai viver o que ele prometeu. Abraão toma conta da terra. A promessa de Abraão vai seguindo. Mas falando em 4ª geração com a minha, chega a 4ª geração de Abraão. Os filhos de Jacó, a 4ª geração, as 12 tribos. E a Bíblia vem dizer que houve uma situação no meio dos filhos de Jacó, que 10 dos irmãos venderam um. Foi levado para o Egito. E a Bíblia vai falar assim, ó, Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Porque aonde José colocava a mão. Mas quem ouviu essa promessa foi José? Foi o bisavô. Você entendeu que o bisavô ouviu, mas morreu. E olha a promessa aqui na 4ª geração. Porque aonde ele colocava a mão, promessa não morre. É a promessa que não morre. Deus falou qual era o lugar que seria abençoado? Deus falou quem pisasse lá. E Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Porque aonde José colocava a mão, Deus prosperava. Aí agora José é levado, é acusado injustamente, é posto dentro de uma prisão. Deus falou qual era o lugar que seria abençoado? Mas a Bíblia diz, e Deus abençoou. E Deus fez prosperar até a prisão. Deus falou qual era o lugar? Até a prisão, que não tem aqui o lugar que Deus fala. Deus disse quem pisasse lá. E Deus abençoou a prisão por amor. Aonde colocar a planta do pé será abençoado. Agora imagina os presos, sentindo um lugar diferente. Os presos vendo que aquilo já não era mais como antes. Eu imagino que tinha preso que antes queria ir embora, mas naquele dia não quis mais não. Eu imagino eles dizendo, agora é que eu não quero ir, vou ficar aqui na prisão, porque o negócio está bom aqui dentro. Aonde tem um abençoado, oh glória. Agora pergunta para ele e para ela, você é bênção? Vê se ela responde agora. Respondeu? Aonde colocar a planta do teu pé? Labarabaxé. Aonde colocar a planta do teu pé? O lugar será abençoado e o nome do Senhor glorificado. Eu sinto a graça do Senhor. Aleluia. Aonde quer que tu fores, seja no deserto, seja no oásis, vai porque Deus é contigo. Aonde fores, a presença do Senhor. Aleluia. Eu lembro, pastor Ané, que há 2 anos atrás eu fui para Goiânia. E antes de ir para a missão em Goiânia, eu estava em casa 20 dias mais ou menos. 20 dias antes de viajar.
Eu estava numa madrugada, eu terminei de orar, fui dormir. Mas a minha imaginação que não estava dormindo, eu vi uma visão. Até hoje eu não sei se foi sonho ou visão, mas eu vi uma visão. Se foi sonho ou se foi uma visão, mesmo sem dormir. Eu vi eu pregando para um povo estranho. Tipo aquele povo que fala paz e amor. Era para esse povo, como se fosse um povo hippie. Que fala paz e amor. E eu me vi nessa visão pregando. 20 dias depois viajo para a missão. Goiânia. Abadias de Goiânia. O nome da cidade. Aí eu chego lá para passar um mês em missão. 2, 3 dias, eu chamei a pastora por nome de Micaele. Falei, pastora Micaele, antes de eu vir para cá, eu tive uma visão de madrugada, Deus me mostrou. Eu não sei se será por aqui, mas aqui nessa região tem um povo meio que hippie, meio que doidão, aquele povo que fala paz e amor, aquela coisa. Ela falou, tem. Só que é um acampamento que não fica na cidade. Eles são bem afastados da cidade. Eu falei, para chegar lá, é de fácil ou difícil acesso? Ela falou as duas coisas. Eu falei, por quê? Tem o de fácil acesso, que é numa trilha, mas demora mais ou menos umas 3 horas para chegar pela trilha. E tem o mais fácil acesso, que eu não sei se para você é fácil. Eu falei, por quê? Ela falou, porque é dentro de um lago. Eu falei, se não for fundo, é fácil. Eu falei, então vamos pelo lago, porque eu vou pregar para esse povo. Aí chamei a pastora, o marido, mais duas irmãs que cantavam. E eu, como eu vi, tem um vídeo no meu Facebook, esse vídeo está no meu Facebook. Aí eu estava lá, com a minha caixinha de som, o violão nas costas. Eu falei, vamos pelo rio, é o mais fácil, só que vamos cedo. 4 horas da tarde, pegamos o pastor, a pastora e as levitas, eu com o violão nas costas, a caixa de som. Aí a gente começa a entrar no rio. A água vem subindo, lá na frente a água já está aqui. A gente tem que levantar o violão e a caixa para não molhá-la, porque o rio vinha aqui. Aí lá na frente ia baixando o nível, lá de novo subia, e a gente só com a cabeça lá de fora e o violão para cima. Chegamos lá mais ou menos, foi 1h20, por aí, para chegarmos lá do outro lado. Quando nós chegamos lá é um lugar também que rola muita droga, muita prostituição, muita coisa ali. Quando chegamos lá, de cara demos com um rapaz de costa. Ele estava com uma arma grande assim, a tiracolo. Aí ele ouviu o barulho, olhou para nós e apontou a arma para nós. Aí o pastor falou, moço, eu sou pastor, ela é pastora, aqui é levita, a outra é pastora, e foi falando. Aí ele baixou a arma. Mas o que vocês vieram fazer aqui? Aí o pastor calou, eu falei, pastor, deixa eu falar. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, eu posso? Ele me olhou assim. A irmã estava com a bolsa, falei, o que tem dentro dessa bolsa? Eu falei, pode abrir, irmã. Ele abriu, ele olhou. Na mochila que eu levei a caixinha, que era uma caixa de som que dava na mochila, ele abriu, olhou, era uma caixa. Olhou o violão, falou, realmente não tem nada. Eu falei, eu vim só para louvar, pregar a palavra, falar de Jesus. Ele olhou para nós e falou assim, tudo bem, só que tem uma coisa, eu só vou permitir a entrada de uma pessoa. Só um vai entrar aqui. Eu olhei para o pastor, para a pastora, para as levitas. Eu falei, pastor, é o seguinte, quem teve a visão? Fui eu que me vi pregar. Eu não te vi. Então quem vai entrar aqui sobrou para mim. E o pastor vai entrar, eu vou entrar. Não, mas aí ele falando baixinho, aqui parece que não é. Eu vou entrar do mesmo jeito. Você tem coragem aqui, é o que não falta. Estou com medo, mas eu estou com coragem também. Eu falei, moça, eu vou entrar. Quem vai sou eu. Eles ficaram lá na entrada me esperando. E ele vai me levando. Cheguei no escampado, peguei a caixa, o violão, comecei a cantar. Enquanto eu estava cantando, o povo vai vindo, homens, mulheres, crianças. E vou cantando, e algumas pessoas também me ajudando a cantar. Cantavam comigo. E eu cantando, cantei o primeiro louvor, o segundo, o terceiro, o quarto, uns 8 louvores. Terminei de cantar, eu falei, agora eu vou pregar 15 minutinhos aqui, 15, 20 minutinhos. Comecei a falar de Jesus. E no momento que eu estava pregando, já via pessoas chorarem. Dobrar o joelho e cair no choro. E eu cantando, eu pregando, falando de Jesus para ele. Quando eu terminei, eu falei, quem são? Quais são? Quem vai aceitar Jesus? Levante aí a sua mão. 15 deles.
15 deles levantaram as mãos e aceitaram a Jesus. Eu terminei de pregar já preparando para voltar, porque os irmãos estavam me esperando na entrada. Na hora que eu estava lá ajeitando o violão e colocando a caixa de som na mochila, aí chega uma senhora dizendo, moça, a senhora tem coragem de entrar mais lá para frente? Eu falei, tenho. Então deixa tudo aqui, ninguém vai mexer não. Vamos entrar comigo. Eu deixei a caixa e o violão ali no meio. E ela vai na frente, eu seguindo ela. Quando eu vou seguindo ela, a gente passa por um lugar um pouco escuro, que já estava escuro mesmo. Um pouco escuro, lá por dentro da mata, aí tem outro escampado. Nesse escampado tem uma mesa grande, uns 3 rapazes aqui do lado embalando alguma coisa. Do outro lado eu via muito dinheiro e do lado de cá um montinho de pó branco. E tinha um moço desse lado aqui, desse tamanho assim, todo bombadão. Eu passando e ele me olhando, e eu olhando para ele. Aí eu passei por trás dele e ele só me olhando. E fui lá com a mulher. Cheguei aonde ela mora. Lá não tem casa de tijolo, é barraco. Só barraco. Quando eu cheguei lá do outro lado, ela entra dentro de casa e vai para o quarto, onde tem uma moça com depressão dentro do quarto. Ela bateu e fala, filha, abre aqui a porta, alguém vem orar por você. E foi luta para aquela moça abrir a porta, de repente ela abriu. Quando eu entrei dentro daquele quarto, pasmem vocês, ela pintou o quarto tudo de preto, até o telhado. A moça depressiva. Eu olhei para ela, quando eu olhei para ela, perguntei o nome, ela caiu endemoniada. Só o nome eu perguntei. E ela estribuchando, eu segurei ela, coloquei a mão na cabeça e falei, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido todo o mal sobre a tua vida. Ela me olha assustada. Naquela hora ela está sendo liberta pelo poder do sangue de Jesus. Eu olhei para ela e perguntei novamente o nome. Ela falou, Larissa, meu nome. Falei, Larissa, eu vim aqui fazer uma pergunta. Além da oração, já orei, agora eu vou te perguntar. Quer aceitar Jesus? Larissa levantou a mão e falou, eu quero Jesus. Aleluia. Quando eu estava orando por ela, porque ela tinha acabado de se entregar, a mãe dela falou assim, moça, eu falei para Deus que se ela aceitasse Jesus, eu também aceitaria. E ela aceitou Jesus junto com a mãe. Terminei a oração, fui saindo, mas vim só, ela fica em casa. E ela falou, sabe voltar? Eu falei, pode deixar comigo. Eu voltei. Veio naquele mesmo escampado onde está aqueles rapazes. Aquele moço lá grande. Eu estou passando, não falei com ele. Quando eu vou saindo para o outro escampado pegar minhas coisas, Deus falou assim, volta, olha para ele e diga assim, Jesus te ama 3 vezes. Aleluia. Cara, dessa altura. Lá vem eu, ele aqui do lado daquele montinho branco aqui. E aquele moço olhando assim para mim com os braços cruzados, desse tamanho, um homem zarrão. Eu olhei para ele e falei, Jesus, me segura que eu vou falar. Jesus te ama! Ele estava com os braços cruzados. No segundo, Jesus te ama. Jesus te ama! Ele descruzou os braços. Eu pensei, vou apanhar. Só falta um, Jesus te ama. Jesus te ama! Ele se desmonta todo, começa a chorar. Quando esse moço chora, ele caiu de joelho e eu esperando ele se levantar. E ele de joelho chorando e eu lá, ele chorando e eu lá. E o moço olhando, e ele chorando de joelho, que tamanho de homem caiu. E ele chorando e eu olhando para ele, ele se levantou. Eu falei, quer voltar para Jesus? E ele disse, eu quero voltar para Jesus. Era afastado, desviado. Eu quero voltar para Jesus. Eu falei, então levante aí as 2 mãos. Ele levantou. Agora repita assim comigo. Ele está aqui do lado de aquele pozinho branco aqui. E ele com as 2 mãos levantadas. Agora repita comigo. Interessante que tudo que eu falava, ele falava de outra forma. Eu falava assim, repita assim comigo. Meu Senhor. E ele falava, meu Deus. Nesse momento eu volto para ti. E ele dizendo, nesta hora eu volto para ti. Nunca mais vou te deixar. Oh, aleluia, glória. E eu falava, ó, escreve o meu nome no livro da vida. E ele dizia, escreve meu nome no livro da vida e nunca mais apague daí. Muito lindo a coisa. Falar com firmeza. Diz aí, promete, eu nunca mais vou sair da tua presença. Ele estava com as 2 mãos. Uma mão ele baixa.
Quando ele baixou uma mão, ele falava, sabe aquele pozinho branco? E nunca mais eu vou sair da tua presença, porque tu és o meu Deus, o que faz, é o que pode, o que transforma. Ele derrubou tudo. O nome do Senhor foi glorificado. Você pode dar glória. Aplaude, é para Ele, é para Ele. Aleluia. Pastor, eu recebi a notícia essa semana que no próximo mês ele está pregando um congresso lá na igreja. Vai ser o pregador do congresso lá da festividade dos jovens. Mês que vem, eita glória. Terminei ali. Voltei. Os irmãos, isso era umas 6 horas, 6h30, já estava à noite. Os irmãos lá tudo preocupados. Lá vem eu com a caixa de som e com o violão. A pastora olhou e falou, você está bem? Eu falei, claro que eu estou. Vamos embora. Eu falei, peraí, embora por onde? Pela trilha ou pelo rio? Ela falou, não, pelo rio. Eu falei, mas está de noite. Vamos pelo rio. Aí leva a gente entrar no rio de noite. Para ir para a vila foi 1h30 mais ou menos. Mas para voltar foi em 40 minutos. Agora por quê? Pastora, quando eu entrei naquele rio de noite, e a gente no meio do rio, quando a água vinha aqui, eu vi a irmã gritando, tem um negócio no meu pé, eu saía correndo. Foi 40 minutos. Estou sentindo negócio, pisei numa coisa mole, eu corria. E quando era eu que sentia? Para ir foi 1h30, para voltar só 40 minutos. Porque eu mais corria do que andava. Tá rindo que não foi você, né? Aonde colocar a planta do teu pé. Nem que seja na carreira. Oh, glória, vai ser abençoado. Deus vai abençoar. Glorifica o nome dele, aleluia. E a hora foi embora. Fica de pé, fica de pé. Oh, glória. Tu és fiel, Jesus. Obrigado pela tua presença nesta manhã.